Bom dia, pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui com o professor Denis Moreto, né, para gravar o módulo 13 para vocês, nosso último módulo do ano. Gostaria de agradecer a presença dele, agradecer a presença de vocês. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, independente da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Então nós vamos começar agora com o professor Denis, vou deixar vocês com ele aí. E qualquer coisa eu estou aqui para tirar dúvida ou para perguntar para ele, né? Um assunto bem interessante. E gostaria de agradecer a todos vocês e reforçar o convite para que todos possam estar aqui no dia 21, né, com o curso também com o módulo 10 com o Marcos do Show, para que nós possamos fazer um feedback aí das ações realizadas e que vocês possam realmente opinar sobre o que querem para o ano seguinte aí. Valeu, galera, obrigado, falou. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o professor Semir havia falado. Professor, desde já agradeço o convite para o nosso bate-papo aqui de hoje, certo? No qual esse bate-papo tem muito a ver com toda a nossa formação, de como que o professor de educação física atua no combate à obesidade infantil, não é? E com isso daí nós temos um grande exemplo de como que nós vamos estar tratando sobre todo este assunto durante nesse nosso bate-papo aqui. E nisso daí tem tudo a ver com toda a nossa realidade. Principalmente quando nós falamos sobre a obesidade, que pela Organização Mundial da Saúde, ela é definida como um acúmulo anormal e excessivo de gordura corporal que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. Ah, professor, mas de que maneira? Essas maneiras, elas podem ser de diferentes tipos. Elas podem ser tanto sanguíneas, tanto físicas, no qual já nós conseguimos verificar sobre isso daí através das dobras cutâneas, no qual a pessoa vai aumentando o seu perímetro, certo? Mas só que não tem como nós falarmos sobre tudo isso se nós não tivermos uma base, um cálculo para se verificar. Certo, professor? Certo. E com isso, a OMS definiu como fator foi o IMC. O que seria o IMC? A relação do peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado, certo? Onde que nós temos as seguintes classificações. Onde que quando este valor do peso dividido pela altura ao quadrado for menor que 18,5, a pessoa está abaixo do peso, ou seja, praticamente subnutrida, faltando vários empreendimentos de muitos tipos nutricionais. Aí nós podemos estar falando carboidratos, proteínas, ou seja, uma alimentação saudável, certo? Entre 18,5 e 24,9, a pessoa está o quê? Com peso normal. Entre 25 e 29,9, o excesso de peso. Entre 30 e 34,9, já são classificados como o início da obesidade. Que nós temos a obesidade tipo 1, classe 1, 35 a 39,9, obesidade classe 2, ou maior ou igual a 40, obesidade classe 3, também conhecida como obesidade mórbida, certo? Para nós termos uma noção sobre isso daí, quando uma pessoa chega ao nível da obesidade classe 2, entre 35 e 39,9, infelizmente, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele ainda não autoriza a pessoa a fazer a cirurgia bariátrica, totalmente financiado pelo SUS. Para isso, o que você precisa? Muito bem, engordar mais um pouquinho, chegar até obesidade mórbida, classificada já no grau 3, certo? Onde que o resultado seria maior que 40, aí sim, parabéns, você foi contemplado com a cirurgia bariátrica. É muito legal sobre isso daí. Em vez deles diminuírem, incentivarem a você diminuir o peso para não ser necessário a cirurgia, não. Você tem que aumentar mais um pouquinho para você ser contemplado neste consórcio durante toda a vida. Professor, isso aí acontece também, eu já vi na escola com filhos, né? A cirurgia, por exemplo, é impedir a mulher de ter novos filhos, ela tem que ter no mínimo, parece 3 filhos para o governo poder
autorizar essa cirurgia, para o SUS poder autorizar. Então, se ela tem só 2, ela fala, então tem que fazer mais um, né? Olha tem que só, fazer né? mais um para Quer dizer, parar. esse controle, né? Às vezes a família é sem estrutura e o governo não faz. Mesma ideia, né? Interessante isso aí. Exatamente. Tá, como nós falamos, o IMC, que foi organizado pela Organização Mundial da Saúde, é o peso dividido pela altura quadrada. Mas só que isso daí não tem, ele é mais relacionado para verificar se a pessoa está obesa ou subnutrida. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa com aproximadamente 100 quilos, sedentária, com uma taxa muito excessiva de gordura abdominal ou gordura no quadril, o que acontece com ela? Ela pode chegar facilmente no quê? Como obesidade mórbida, certo? Uma pessoa de 1,65 m, uma altura mediana. Porém, se nós pegarmos o Arnold Schwarzenegger, na época de ouro dele, ele pesava 120 quilos. Tá certo que ele é um pouco maior do que essa altura, mas se nós não olharmos para ele, nós não vamos saber nunca se a pessoa é ou não sedentária. Se nós fizermos a verificação da perimetria dele, pegarmos o peso e dividir pela altura, ele é obeso mórbido. Nós só conseguimos ter essa relação se a pessoa é ou não é, está encaixado ou não, pelo fator do IMC, se nós olharmos para a pessoa. Diferentemente, quando nós conseguimos avaliar através de um processo muito simples, que é a relação cintura-quadril. É um processo muito simples também, que foi determinado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, ACSSM, certo? Onde que nós temos a medida da cintura, tá? Onde que é correlato um pouco acima da cicatriz umbilical, e a relação cintura-quadril, que é a medida do ponto mais largo, passando exatamente por cima dos glúteos da pessoa para se verificar a perimetria. Onde que tanto o homem quanto a mulher, e as crianças também, quanto mais próximo o resultado for da divisão da cintura-quadril, maior a chance do que? Um infarto agudo do miocárdio. E também diabetes, depressão, porque isso também acaba gerando depressão ao ponto psicológico. Diabetes, infarto agudo do miocárdio, o antigo AVC, que era acidente vascular cerebral, hoje é chamado de AVE, acidente vascular encefálico. E com tudo isso daí nós temos vários tipos de medidas. Só que essas duas, quando preconizadas, é muito simples de ser verificado. E o que acaba trazendo tudo isso para que nós conseguimos estar colocando dentro da escola, avaliar nas crianças? É o fato do quê? De nós termos grande quantidade de comidas rápidas e hipercalóricas, e principalmente as coloridas artificialmente, que são muito ricas no quê? Açúcar, né? Glicose, sódio. Querendo ou não, esses doces aqui, eles possuem grande quantidade de sódio, tá? Sendo que esse sódio, ele pode aumentar excessivamente ele pode aumentar excessivamente a pressão arterial, tanto de crianças quanto de adultos e idosos, certo? E também o fato do que comidas rápidas, simples, são saborosas? São, não temos como mentir. Porém, isso daí acaba acarretando outros fatores, certo? E, infelizmente, as crianças vão deixando do que? Fazer uma alimentação saudável, no qual desde a época da faculdade nós já tínhamos aquela pirâmide alimentar. E com isso, conforme formos adequando toda essa nutrição ao prato, ao dia a dia da criança, isso vai deixando a criança muito mais saudável. E tal qual uma pesquisa feita pela USP, no qual diz o seguinte, que quanto mais colorido for o prato de alimentação da criança e do adulto também, mais saudável é. Comidas verdes, amarelas, vermelhas, os carboidratos,
begezinho, marrom. Exato, certo? Certo. Cenoura, cebola, até mesmo os tipos de proteína, no qual nós brasileiros nos alimentamos muito mais de carne vermelha. Baseado nisso, percebendo a diferença que estava tendo entre a alimentação oferecida pela rede municipal de ensino, que é sensacional, totalmente balanceada, né, professor? Exatamente. Tivemos alguns problemas com a alimentação, mas hoje acho que as escolas estão recebendo tudo em ordem. Uma alimentação que é totalmente balanceada, no qual nós podemos verificar vários dias, são frutas, carboidratos na quantidade correta, proteínas, verduras, em forma de sopa, até as saladas. Mas, porém, entretanto, todavia, Sexta-feira. o que se acontece? Quando você verifica toda essa alimentação, um pouco antes, no intervalo para as crianças, o que elas fazem? Compra os picolé, as pipoquinha doce, sorvete. Picolé, exatamente, as pipocas. A grande quantidade do que eles levam? Eles tomam quente mesmo, não estão nem aí. Vão lá, levam o refrigerante deles, chocolate, salgadinho, e eles sabem que eles estão fazendo errado. Porque quando você menos pensa, eles estão comendo escondido dentro da sala. Coloca uma bolacha inteira dentro da boca, eles não mastigam para não mostrar que está mastigando, mas deixa elas praticamente se dissolver na boca. Né? E verificando isso, eu percebi na escola, em uma das escolas onde eu trabalho, o que acontecia? O alto índice de crianças eu nem precisei fazer a aferição deles, só a base visual, eu consegui verificar o quê? A grande quantidade de crianças que estavam com uma grande diferença da relação cintura-quadril, onde que a cintura, no quadril, na cintura deles, estava com uma taxa muito alta do que? De adiposidade, certo? E com isso ele acaba afetando em todo o seu balanço, em todo o seu balanço relacionado aos processos sanguíneos. Com toda certeza, colesterol, LDL, HDL, triglicérides estavam alterados. Isso daí mesmo pode acarretar no quê? Até mesmo na grande quantidade de açúcar no sangue, certo? E com uma base muito simples que foi utilizada, que foi uma fita métrica, muito simples, barato, uma balança e um estadiômetro. Que tudo isso é muito simples de se conseguir. E através disso você consegue verificar como estão os seus alunos, como está a taxa de obesidade deles, o estado nutricional deles, certo? Não só na escola professor Odeir Antônio, mas também na escola professora Euforosina Pinto, no qual, já verificando, coletando os primeiros dados da escola professor Odeir Antônio, eu cheguei para alguns alunos e falei, quero propor um desafio a vocês. Vamos verificar nos alunos da escola professora Eufrosina Pinto a relação IMC e RCQ, certo? No qual nós conseguimos avaliar também, em aproximadamente 200 crianças, tão quão eles estavam com uma taxa de sobrepeso já elevada, certo? Exatamente pelo quê? Isso daí vai ser agravado pela grande quantidade de alimentos fora de hora, as guloseimas, os doces. Querendo ou não, tem várias crianças que vão para a escola, o pai fala, ó, se você for, eu te dou esse pacote de bolacha para você levar. E muitas vezes vão lá e eles comem só o recheio e da outra parte para os amiguinhos. É baseado em todos os estudos que nós estávamos fazendo na Eufrosina Pinto. Então surgiu a ideia, vamos montar um artigo a respeito disso, no qual essas duas pessoas são orientados meus do curso de Educação Física na EMS, no qual eu sou professor, e qual isso daqui está sendo intitulado, nós estamos organizando
um artigo sobre os dados referidos, no qual dentro de uma semana nós já teremos os dados expostos e tudo. E até mesmo já a confecção final do artigo, já tudo completo, no qual posso depois disponibilizar para o professor Semi para estar passando para todos da nossa rede. Bacana. E quais os riscos dessa grande gestão de carboidratos que nós temos? Ah, beleza, mas quais os tipos de carboidratos? O que se tem na nossa refeição que são carboidratos? Derivados de cereais são carboidratos, trigo, arroz. Aí nisso daí, as massas, que é advinda do trigo, certo? Pão, mandioca, batata doce. Só que você pergunta para uma pessoa, como que está sendo a sua alimentação? Ah, minha alimentação é totalmente limpa, boa. muito boa, totalmente saudável. Tá, mas tudo bem, mas como que é? Um pouquinho de feijão, que pode faltar no prato, arroz, uma batata frita ali, um pouquinho de batata cozida, uma batatinha doce, um pedacinho de carne, uma mandioca às vezes assim, só para dar uma diferenciada. Beleza, tirando o feijão e a carne, no receptor carboidrato, tudo a mesma coisa. Você só mudou a cor e o sabor, mas só que é tudo carboidrato. E o produto final do carboidrato é o que? Açúcar. Tudo que nós fizermos a utilização do carboidrato, ele vai se transformar em açúcar. E o que isso vai ocasionar? Ele vai sobrecarregar o funcionamento do quê? Do pâncreas. Ah, professor, mas o que o pâncreas faz? Ele é o responsável pela produção da insulina. E a partir do momento que nós fazemos essa grande quantidade de ingestão de carboidratos, bolachas, pães, cereais e tudo, o que vai acarretar? O pâncreas ele vai sobrecarregar a sua produção de insulina, no qual ele vai ficar em um déficit, ele vai ficar cansado de produzir tanta insulina, no qual ele vai ficar o quê? Vai produzir pouca insulina. E nessa pouca produção de insulina, a insulina, que é responsável pela quebra da glicose para se transformar em energia, o que ela vai fazer? Ela vai ficar deficitária, ela não vai conseguir fazer isso. Isso daí vai acarretar o quê? A diabetes tipo 2. Tá? E que é muito simples de se conter ela. Mas só que também é muito simples no tratamento dela. A diabetes tipo 2 também é conhecida como a diabetes que é não insulino dependente. Ou seja, não é necessário a pessoa fazer a utilização da insulina sintética. Sintética como? A insulina injetável, tá? E através de pequenos atos nós conseguimos diminuir ou até mesmo liquidar essa diabetes. Tipo 2, não a tipo 1, a tipo 2. Através do que? Da alimentação saudável e a prática de atividade física, no qual nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente, certo? O grande causador disso seria o quê? O sedentarismo e a obesidade. Quando nós começamos com sedentarismo e obesidade infantil, dificilmente nós vamos conseguir mudar ela no futuro. Certo? Por quê? Porque pelo fato da pessoa, do indivíduo, já estar acostumando pelo seu commodities, pela sua comodidade, pela sua inatividade física, pela grande ingestão de alimentos que são saborosos, mas só que trazem grande quantidade de sódio, de açúcar, de carboidratos. E que tudo isso, quando conjugado entre um e outro, vai se transformar no quê? Obesidade, grande acúmulo de gordura abdominal. E isso vai acarretar tanto na obesidade quanto nos fatores metabólicos, a desregulação de todo o nosso sistema sanguíneo, LDL, que é o colesterol bom, ele vai estar baixo. O HDL, que é o colesterol bom, ele estará baixo, ele deve estar alto. O LDL, que é o colesterol ruim, que tem que estar baixo, ele estará alto. E tudo isso aí vai ser diferenciado, certo?
E nós temos, a maioria é o que? O grande acúmulo de gordura abdominal. E quanto maior esse acúmulo da gordura abdominal, maior será a gordura de acúmulo no fígado e também podendo passar até mesmo para o sistema cardíaco, para o músculo estriado cardíaco, podendo acarretar até mesmo no infarto agudo do miocárdio. Isso, nós estamos aqui apenas com uma figura de um senhor simulando um infarto agudo cardíaco do miocárdio. Um senhor já, tudo bem, mas já se tem relatos de pessoas sofrendo um infarto a partir de seus 22, 23 anos. Mas isso não se acontece apenas do dia para a noite. Isso já se vem com o quê? Com o grande tempo que a pessoa é sedentária, se alimenta mal e com isso o seu risco, a sua obesidade já se vem a longo tempo. Com tudo isso, nós também ocasionamos o quê? A desregulação do sistema nervoso simpático e parasimpático, que seria no quê? O sistema nervoso simpático, ele atua aumentando todo o nosso sistema fisiológico. Um exemplo, o aumento da frequência cardíaca. Quem faz? O sistema simpático. Durante a atividade física, o aumento da frequência cardíaca ela vai ocorrer. E quem faz isso é o sistema nervoso simpático. O aumento da respiração, da frequência respiratória, sistema nervoso simpático. O aumento da taxa, aumento da quantidade de sudorese, do suor, sistema nervoso simpático, certo? Porém, nós temos o sistema nervoso parasimpático, que ele vai fazer o quê? Após o término da atividade, vai fazer o quê? Ele vai diminuir a frequência respiratória, ele vai diminuir a frequência cardíaca e logo após ele vai também diminuir o quê? A frequência da sudorese, do suor. E quando nós temos o sedentarismo, a má alimentação, a grande alimentação utilizada na base também de cafeínas, os cafés, os chás e tudo mais, isso vai promover a desregulação do sistema nervoso autônomo, certo? E o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles atuam de uma forma homeostática, que é mantendo o equilíbrio entre os dois. Do mesmo jeito que o sistema simpático, ele aumenta a frequência cardíaca, ele vai ter que fazer o quê? O sistema parasimpático, ele vai ter que abaixar a frequência cardíaca, voltando a seu estado basal. Seria o estado basal e como ele estava antes, 80, 90 batimentos por minuto. Com a grande quantidade do sedentarismo, da má alimentação, com o passar do tempo, nós vamos ocasionando o quê? Nós vamos aumentando a quantidade de colesterol que nós temos no corpo, certo? Na corrente sanguínea. E isso vai fazendo o quê? Vai depositando de pouco em pouco, deposita 1/10 de milímetro de colesterol em uma artéria. Vamos colocar artéria coronária, conforme está aqui na visualização, uma das mais importantes do nosso sistema cardíaco. Com isso daí vai se fazendo o quê? 1/10 hoje, 1/10 daqui um mês, outro 10 daqui um mês, aquela picanha que você cortou, com aquela camadinha de gordura que você não tirou, ela vai acumular um pouquinho, não um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Vamos colocar 1/10 de milímetro a cada 3 meses. Imagine isso no final de 30, 40 anos, como vai estar. Vai estar totalmente com o quê? Com essa capa já sendo formada, certo? Chamado aterosclerose, que pode chegar a formar o quê? Esse coágulo que vai fazer o quê? Ele vai fechar totalmente a artéria, ocasionando até mesmo um infarto agudo do miocárdio. Ah, professor, isso aqui é simples. Tem pessoas que fazem cirurgia para verificar isso, para arrumar isso. Sim, você tem a ponte de safena, que em uma cirurgia você deve fazer 2 cirurgias. Primeiro, retirar uma parte da veia safena da perna, para se fazer o quê? Para se colocar no coração, literalmente, se fazer uma ponte
entre a artéria através da safena. Por isso se tem o nome de ponte de safena. Certo? Fora o risco, né, da cirurgia dessa. Exatamente, fora o risco. E também se tem um outro tipo, que é chamado o quê? O stents. O que seria o stents? É a utilização de uma rede que se coloca na artéria, desobstruindo a artéria, aumentando até mesmo o seu volume externo, para liberar o fluxo sanguíneo. Porém é muito simples. A parede da gordura, ela vai estar aqui. Talvez ela solte algum pedaço aqui, algum pedacinho no momento que você coloca o stent. O stent é muito simples de se colocar. Se faz uma incisão na artéria femoral e com um catéter vai até a artéria coronária e após isso, no catéter, na frente do catéter vai essa redinha, que depois ela é inflada, certo? Ela toma esta forma e começa a liberar a passagem sanguínea. Muito simples, apenas com corte de 1 centímetro, 2 centímetros. Porém, só tem um pequeno agravamento. A pessoa nunca mais pode fazer uma atividade física rigorosa. Por quê? Porque esses stents, ele pode sair do lugar pelo fato do aumento do fluxo sanguíneo e da pressão arterial. Ela pode virar ao contrário, barrar totalmente a parada de sanguínea e também, para próximo ao coração, a pessoa sofrendo literalmente um infarto e, infelizmente, nesse caso, o SAMU ou o bombeiro não se consegue fazer nada. Aí é mesmo através de cirurgia. E até chegar no centro cirúrgico já se passou muito tempo. Para além do que se acontece? Os problemas musculares, certo? Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo. E esse envelhecimento, nós começamos com um gráfico. Nascemos, esse gráfico vai só aumentando, vai só crescendo, certo? O gráfico vai só crescendo. Até que chega no momento do que? O homem 18 anos, a mulher 21 anos, em que para totalmente o crescimento, não é? E a partir deste momento já acontece ao contrário, nós começamos a envelhecer. Já acabou totalmente o nosso crescimento. Até pouco tempo atrás, a galerinha um pouquinho mais antiga vai lembrar disso, que a maioridade penal era caracterizada exatamente pelo fato de ser 18 anos para o homem, 21 anos para a mulher. Mas só que não foi determinado isso judicialmente, mas sim pela classe médica. Por quê? Porque com 18 anos, a pessoa fazia o quê? O homem era quando parava totalmente o crescimento dele. Fazia a calcificação do último osso, onde que esse último osso seria na base craniana. Tá? E a mulher, um pouco mais precoce, quer dizer, um pouco mais tardia, com 21 anos, fazendo totalmente a calcificação. Por isso que antigamente a maioridade era 18 anos para o homem e 21 anos para a mulher. E a partir disso, nós começamos a ter o quê? A chamada sarcopenia. O que seria sarcopenia? Seria a perda de força e de massa muscular. E que isso daí acontece mesmo, conforme nós conseguimos olhar nessa figura. Nós temos um músculo saudável, certo? O osso, tecido adiposo e a pele. Porém, nesse daqui, da direita, nós conseguimos já ver o músculo, uma grande quantidade de tecido adiposo. Mas só que o músculo numa menor quantidade quando comparado com o músculo do lado esquerdo. Nisso daqui já se tem a diminuição da massa muscular e também a perda de força muscular. E isso começa a acontecer a partir dos seus 22, 23 anos. E o grande remédio para isso é a atividade física. Tá, mas qual remédio utilizar para tudo isso daí? Sendo que as farmácias estão cheias de remédios. Até mesmo as pílulas da juventude. Cogumelo do sol. Já viu a propaganda daquele senhor, né? Do cogumelo do sol? Parece que resolve tudo aquilo lá. Tudo. Né? Então acho que é esse remédio ainda, não?
Da Nicolina do Chapolin. Ah, é, pílulas. Beleza. Mas para tudo isso, qual o exercício utilizar? Exercícios aeróbios. O que eles fazem? Eles aumentam a nossa frequência cardíaca, ele aumenta a nossa frequência respiratória, aumenta também a quantidade de músculos que são recrutados. E para a atividade física aeróbia, você tem vários tipos. Academia, nós conseguimos trabalhar com peso com atividades físicas aeróbias. Tanto passeios de bicicleta, caminhadas em esteiras, os famosos pêndulos, os chamados também pelo nome da marca, TRX, e por aí vai, natação, yoga, corridas, tudo. Mas beleza, o que se tem a ver até agora com a escola, o exercício? Como utilizar isso dentro da escola? É um processo muito simples. E como conjugar tudo isso com atividades lúdicas? Não estamos fugindo, brigando de conta com processos pedagógicos e tudo. Não. Minha base é fisiológica, mas não estamos indo de contra. Mas só que se nós verificarmos todos os tipos de atividades que nós fazemos, nós estamos fazendo o quê? Atividades tanto aeróbias quanto anaeróbias, certo? Anaeróbias, eu até coloquei um exemplo aqui, que é o quê? Utilização do quê? De cabo de força, o cabo de guerra, no qual as crianças prendam a respiração e façam a tração. E essa tração não vai durar mais que 10, 15 segundos. É uma atividade física anaeróbia. Estão recrutando várias unidades motoras do músculo esquelético, aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando o fluxo respiratório, aumentando a frequência cardíaca. E com todos esses tipos de atividades, vôlei adaptado, vôlei normal, amarelinhas, pula-corda, patins, skates, brincar com a cobrinha junto com a corda para eles pularem, atividades com os animais, levar o cachorrinho para passear, tudo isso, fora os outros esportes que nós conhecemos, todos eles estão trabalhando diretamente com o músculo. Por quê? Professor, mas o que tem a ver? Quando nós falamos estar trabalhando com o músculo, nós estamos falando tanto do músculo cardíaco, tá? Quanto do músculo esquelético. E também no músculo liso, que são as veias, artérias, eles são também músculos lisos, certo? Onde que, quando nós falamos da atuação do nosso sistema neurofisiológico, nós temos maior o quê? Uma maior coordenação intramuscular, certo? E uma maior economia de esforço quando nós trabalhamos com isso. Na situação morfológica, nós recrutamos maior quantidade de fibras de contração lenta, que são as fibras do tipo 1, sendo que essas fibras nós as utilizamos diretamente em todo o nosso processo, durante o dia a dia. Para nós nos mantermos em pé, nós utilizamos as fibras lentas, porque elas são de resistência, não são de explosão, certo? E hoje o músculo está sendo deixado de ser tratado apenas como um músculo, um órgão, uma parte responsável pelo movimento, mas só que sim tratado como um órgão endócrino. Tanto que hoje na medicina ele é tratado pelo endocrinologista, pelo fato dos músculos sintetizarem e utilizarem as grandes quantidades de açúcar que nós temos no sangue para eles metabolizarem e catabolizarem também outros tipos de citocinas para fazer o quê? Para fazer todo o nosso movimento, todo o nosso processo que nós fazemos, o caminhar, o puxar a corda, levantar uma bola, correr para relar no amiguinho, na brincadeira de pega-pega, nós estamos utilizando energias, sendo que essa energia ela é quebrada pelo músculo para ser transformada em energia mecânica. Como seria essa energia mecânica? Nós conseguimos andar. E também na parte metabólica, conforme eu já comecei a falar, nós temos o aumento do metabolismo aeróbio pela via oxidativa, a utilização de oxigênio.
sendo que nós vamos utilizar todo o oxigênio através do quê? Das mitocôndrias, que nós vamos aumentar seu número e seu tamanho. Nós vamos aumentar aumentar a capacidade de captação de oxigênio. Através do quê? Pelo fato de nós aumentarmos o número e o tamanho das mitocôndrias. E o aprimoramento da ação da insulina. Por quê? Porque nós vamos utilizar o músculo para utilizar aquela glicose, aquela gordura que nós temos armazenada em forma de energia. Até mesmo fazendo o quê? Tirando toda aquela carga sobre o pâncreas, deixando o pâncreas um pouco mais livre. Com isso, com todo esse tipo de atividade, nós conseguimos fazer um grande outro fator, que é o quê? A liberação do GH. Não é o GH sintético, que a galera utiliza de uma forma utilizada como veneninho nas academias, né? Mas só que sim, o GH, o hormônio do crescimento, ele é liberado e secretado na corrente sanguínea, tá, pelas células somatotrópicas da glândula pituitária anterior, que ela é localizada dentro do nosso cérebro, certo? Onde que o GH é produzido por ela, o hormônio do crescimento, em maior quantidade. Ah, professor, beleza, mas como só ela é produzida, mas como que ela é liberada? De um jeito muito simples. Nós conseguimos fazer a ativação do GH durante a atividade física. Durante todos os tipos de atividade física, nós fazemos a ativação do GH, certo? Porém, a sua utilização, o momento que ele entra em ação, é durante o repouso, o maior sono da criança. Tanto da criança como de adolescentes e pessoas que estão começando a fase de se tornar adulto, certo? Esse GH, ele vai fazer o quê? Aumentar no crescimento ósseo, crescimento muscular, os tendões, ligamentos. Ele vai ajudar a fazer tudo isso. E lembrando, a atividade física vai fazer a ativação da glândula pituitária para a produção dela, do GH. Porém, a sua atuação do GH é durante o maior sono da criança. Ou seja, o repouso vai fazer parte do treinamento dela. A criança tem que dormir muito bem para fazer uma maior atuação do GH, do hormônio de crescimento. Ou seja, professores, amigos, vamos dar atividade física para essas crianças. Vamos passar vários tipos de brincadeiras lúdicas, mas que envolva tudo isso. Vamos, entre parênteses, deixar elas cansadas, deixar elas extravasarem, lógico, tudo dentro da ordem. Mas com isso nós vamos fazer a utilização do GH e isso deve ajudar muito elas lá na frente. Para além do que? Ajudá-las na utilização da grande quantidade de gorduras no qual elas estão ingerindo para nós transformarmos em energia. Só que quando nós falamos isso, o que acontece? Uma forma bem simples. Aí nós começamos a entrar na bioenergética. Só que eu vou falar bem por cima, tá? A partir do momento em que nós começamos a utilizar a bioenergética, nós começamos a levar para esse lado, é muito simples. Lembrando lá da faculdade, da época do ciclo de Krebs, quando nós começamos... Semi aqui já está dando soco na mesa. Meu pai! Quando nós começamos a falar do ciclo de Krebs, nós começamos lá em cima do ciclo de Krebs. Glicose, glicogênio, ela vai ser quebrada, vai ser transformada e sua última utilização, seu processo final, vai ser o quê? A formação de CO2 mais H2O, ou seja, água mais dióxido de carbono. Ah, mas o que isso tem a ver? Ou seja, toda aquela gordura, todo aquele açúcar, aquela glicose que nós tínhamos, nós vamos utilizar ela durante a atividade física e o produto dela, final dela, será dióxido de carbono mais H2O. Ah, professor, mas como assim ainda? O CO2 mais H2O? Muito simples, o suor e a respiração.
Quanto maior os dois, não só o suor, mas também a evaporação da nossa água através da respiração, a utilização dos dois vai diminuir cada vez mais o índice e a taxa de obesidade deles. Nós vamos fazer a utilização da forma da gordura do tecido lipídico e também da glicose no seu corpo, tá? Nesse quadro, nós temos uma forma bem simples de como que é os nossos sistemas energéticos. Nós temos a primeira fase, o ATP-CP, o creatina fosfato, só que ela é utilizada no quê? Ela é considerada uma atividade física anaeróbia, pelo fato de que ela demora de 6 a 20 segundos, conforme nós falamos. Podemos estar trabalhando com isso através do quê? O cabo de guerra, uma parada de 3 apoios, né? Fazer flexão com o braço, brincar com as crianças. Ah, vamos brincar de exército. É uma brincadeira. Nós estamos trabalhando, entre parênteses, com musculação com eles. Por que musculação? Não estamos falando de musculação de academia. Só que nós estamos trabalhando a musculação com eles dentro da escola. Jogos de oposição também, né, professor? Exato, jogos de oposição, muito bem lembrado. E tudo isso nós vamos trabalhando com isso. Isso daí vai aumentando a força deles. Até mesmo se nós começarmos a trabalhar em crianças, podemos falar até mesmo bebês, para eles começarem a andar mais rápido, ter um fortalecimento maior do músculo, que nada mais, nada menos que a criança começar a andar mais rápido, começar a andar um curto espaço de tempo, é o que? Ela está começando a gatinhar. Você faz o quê? Ela vai pegar o brinquedinho dela, empurra o brinquedinho para 1 metro a mais. Ela vai ter que se esforçar mais 1 metro para conseguir seu brinquedo. Você vai estar fazendo o quê? Aumentando a sua força muscular. Querendo ou não, de pouco em pouco você vai aumentando a sua força muscular. O sistema glicolítico, tá? Ainda é utilizado de uma forma anaeróbia, tá? Só que a sua velocidade é um pouco rápida ainda, porém ela não dura mais do que 2 minutos. E o grande primordial para a perda de peso, que é através do sistema aeróbio, que nós utilizamos o glicogênio, a gordura e as proteínas como fonte de combustível, certo? Onde que nós vamos ter o quê? Grande quantidade de oxigênio. E com isso nós temos atividades a partir dos seus 2 minutos. Pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras com, podemos estar falando em futebol, basquetebol, handball, várias outras brincadeiras, queimadas, nós vamos estar utilizando isso. Lógico, é tudo de uma forma lúdica, mas olhando para dentro dos padrões fisiológicos, nós estamos trabalhando com tudo isso. Onde que a sequência dos substratos que são utilizados é o que? Conforme eu havia falado, ATP, que são muito rápidos, glicose, os ácidos graxos, as chamadas gorduras, e por último as proteínas. Só que para nós conseguirmos chegar nesse ponto das proteínas é necessário muito tempo de atividade física. Aí seria mais para o treinamento ou algo assim. Então quanto maior o tempo, vai usando, por exemplo, vai passando ATP, ATP-CP, glicose, gorduras e depois proteínas, é isso? Exatamente. Maior o tempo de atividade e vai usando... Exatamente. São produtos que são... você utiliza eles todos a todos os momentos. Mas só que o ATP e ATP-PC, eles são muito rápidos para acabar o seu estoque. Mas só no início mesmo. Exato. A glicose, ela acaba um pouco mais rápido. Um pouco mais demorado. Já as gorduras, ela é utilizada durante muito tempo. E depois sim que vem as proteínas, mas você utiliza elas de uma forma praticamente meio que juntas. Isso. Aí conforme eu havia falado, só apenas para a gente passar por cima, nós temos a formulação do ATP, que são 3 fórmulas de fosfato inorgânico, certo? O trifosfato de adenosina. Para nós transformarmos elas em energia, nós temos a quebra do tri, transformando elas em ADP, de fosfato de adenosina, certo? E cada quebra dela vai gerar no quê? 7,6 calorias. E isso daí a gente consegue muito rápido. E
nós vamos conseguir isso daí muito mais a partir do momento que nós damos a atividade física para as crianças. E dando toda essa atividade física, nós vamos ter a maior liberação de energia, o maior consumo de oxigênio, o maior consumo de açúcar e de gordura do corpo, certo? Para ser transformado em energia, para gerar então movimento, energia mecânica, deles sorrirem, darem risada, fazerem artes, subir na trave do gol quando você fica de lado, né? E por aí vai. Durante todo esse processo, nós temos toda a utilização do nosso músculo esquelético. Conforme ele, desencadeado, totalmente quebrado, ele vai se transformar onde que ele é preso, o músculo ele é preso no osso através dos tendões, e dentro do músculo nós vamos diminuindo. Quando nós chegamos na sua parte microscópica, nós conseguimos até chamada a reparar no que? Na tão conhecida actina miosina. Mas durante a atividade física, nós fazemos nós utilizamos um outro fator também, que é chamado o quê? Célula satélite. O que seria a célula satélite? A célula satélite nada mais, nada menos que é do que a célula tronco do músculo. E durante a atividade física, nós fazemos a ativação da célula tronco do músculo. E com essa ativação, ela vai fazer a reconstrução, deixando o músculo mais forte e maior. Isso daí vai aumentar a força da criança, vai aumentar o tônus muscular dela. E tudo isso nós vamos estar trabalhando sim, com células tronco. Quando nós começamos a verificar isso, nós começamos a ter uma noção do quão importante é a atividade física. O processo lúdico é muito importante, mas atrás do processo lúdico, quando nós começamos a fomentar um processo fisiológico que está por trás de todos os tipos de atividade que nós fazemos, nós começamos a desencadear esse ponto. Nós conseguimos ter uma noção do quão importante é a atividade física, a educação física para a criança, certo? Que nós começamos a entrar literalmente mexendo em toda a sua estrutura do seu fenótipo, em toda a sua estrutura fisiológica, até mesmo com as atividades aeróbias, fazendo a formação e ativação de fatores chamados fatores de crescimento do endotélio vascular, aumentando o quê? Aumentando o tamanho e a quantidade de veias e capilares, tá? Através da atividade física nós fazemos isso, aumentando a quantidade de veias e capilares, para se ter maior irrigação sanguínea. Tá? Aqui só um exemplo para vocês. Nós temos dois tipos de músculo. Nós temos os músculos rápidos, certo? E nós temos os músculos lentos. Esse daqui literalmente é uma foto de uma lâmina de um músculo que foi cortado, tá? Em que nós utilizamos as fibras, uma coloração para colorir as fibras, certo? Apenas para nós termos uma ideia, onde que nós temos os músculos rápidos e os músculos lentos, e que isso daí vai atuar como? Em todo o nosso processo, onde nós temos os músculos rápidos, e que com o processo de envelhecimento, os nossos músculos rápidos, eles vão se transformando no que, professor Semir? Em Rubinho Barrichello. Isso, os músculos lentos. Certo? Mas esse é o normal do nosso processo de envelhecimento. As fibras do tipo 2, que são as fibras rápidas, elas vão se transformando em fibras do tipo 1. Elas vão morrendo, deixando a atuação sobre as fibras do tipo 1. Isso não é mal, graças a Deus que isso acontece. E exatamente por isso que as pessoas, quem ganha Iron Man, Ultraman, são pessoas de maior idade, não a chamada molecada, 23, 24 anos. Pelo fato delas já terem uma grande quantidade de fibras de resistência, as fibras lentas, muito mais do que as pessoas novas. E isso vai acontecendo exatamente no nosso processo de envelhecimento. Mas só que nós conseguimos retardar isso, nós conseguimos fazer o processo contrário, que seria o quê? A utilização das fibras lentas ser
transformar em rápidas. Através do quê? Através da atividade física. O exercício vai fazer isso. Só que nós vamos conseguir fazer isso daí como? Já buscando lá atrás, desde agora que nós estamos trabalhando com a educação física escolar, buscando o quê? A ativação das crianças, fazer elas tomarem gosto pela atividade física, pelo esporte, pelas brincadeiras de rua, deixando um pouco de lado o videogame, os celulares, esses jogos no qual deixam eles muito sedentários. E isso eu estou vendo literalmente que isso está acontecendo dentro das escolas, no qual nós damos uma atividade física muito simples e rapidinhos eles já entram em fadiga. Verdade. E sendo, como já havia falado, os benefícios para todo o sistema muscular, que seria o quê? A ativação das células tronco do músculo, as chamadas células satélites. A hiperplasia, que seria o quê? O aumento da quantidade da ramificação das veias e dos capilares para aumentar o fluxo sanguíneo. Nós conseguimos também ter o quê? Um pouco de hipertrofia, aumento da massa muscular, onde nós temos literalmente aqui a foto microscópica de um músculo, onde nós temos as pequenas fibras musculares, certo? E trabalhar ao contrário do que acontece na sarcopenia, que é a diminuição de força e de massa muscular. Com a atividade física nós vamos aumentar a força e a massa muscular. E tudo isso para o quê? Para hoje terem uma atividade física saudável, uma vida saudável, sem a grande quantidade de carboidratos, de doces, guloseimas, a quantidade de açúcar que se tem em tudo isso, até mesmo nos refrigerantes, certo? Buscando maior quantidade de atividades para eles, fazendo o quê? Que aumente sua capacidade respiratória, a ativação de grandes grupos musculares para fazer toda a sintetização dessa grande quantidade de lipídios e de açúcar contendo no nosso corpo. Para se tornar o quê? Pessoas ativas e lá na frente, quando se tornarem idosos, serem pais de famílias, eles terem uma noção, viverem melhor, ter uma noção de quão foi importante a atividade física que nós profissionais hoje, professores de educação física da rede escolar, nós conseguimos já incentivá-los a fazer tudo isso para se ter uma grande quantidade de qualidade de vida lá na frente. Bom, galera, o que eu queria passar para vocês é isso. Agradeço imensamente ao professor Semi pelo convite a esse desafio para mim, que foi a primeira videoconferência, e agradeço imensamente a todos pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer coisa assim, esclarecimento, até mesmo outros pontos, aqui está meu e-mail, denismoreto@hotmail.com. Fico à disponibilização de todos para qualquer esclarecimento de dúvidas. Então, quero agradecer em nome de todos o professor Denis, muito obrigado por essa aula. É uma honra para nós assim, ter na rede, né, um profissional desse gabarito, com essa experiência. Eu fiquei pensando ao assistir a aula aqui ao vivo que acho que o ano que vem, né, nós temos que tentar marcar um encontro com ele presencial, né, para poder tirar dúvidas. Acho que nós vamos poder aproveitar muito bem. E nós sabemos que nossa profissão ela corre risco. Tem pessoas que às vezes criticam, né, nossa profissão, falam, questionam o papel da educação física escolar, alguns profissionais. Então eu convido vocês aí a convidar esses profissionais que questionam a assistir essa aula, né, a assistir realmente a importância que tem a educação física, né, na vida escolar, em todas as fases de nossa vida, né? E com certeza, pelo menos eu não sei se existe uma pesquisa sobre isso, professor, mas os adultos que eu conheço que têm uma vida ativa prazerosa agora, na sua fase adulta, eles tiveram experiências prazerosas na infância, na escola. E aqueles que não gostam, que não têm uma vida prazerosa, que não querem fazer atividade, têm essa resistência quando adulto, você vai perguntar lá na infância, falar, não gostava, aconteceu isso, isso e isso. O menino jogou a bola em mim, o professor não reagiu, não fez nada. Então ela teve alguma frustração ali na educação física que hoje impede ela de fazer uma atividade física. Ou não sei se você concorda com... Não, concordo com toda
Até debaixo d'água, literalmente. Porque até mesmo quando nós falamos assim, buscando até um pouquinho mais a mais, quando nós falamos assim, você quer ser o quê quando, na sua profissão? Quer fazer faculdade do quê? A engenharia mecânica. Nada contra os engenheiros ou o que eu vou citar. Mas eu quero fazer engenharia mecânica. Mas você já fez alguma atividade de engenheiro mecânico para você querer ser engenheiro mecânico? Eu quero ser advogado. Você já teve alguma atuação como advogado para ter uma noção do que é fazer direito? É só que quando a gente fala, eu quero fazer educação física. Por quê? Porque teve alguém que incentivou lá atrás. Teve o prazer de falar assim, não, quero ser igual aquele cara. Teve a experiência, né? Teve a experiência com esporte, com educação física escolar e tudo mais. Exatamente. Bom, bacana, gente. Muito obrigado. Até mais. Eu acho que com essa aula, módulo 13, encerramos com chave de ouro. Muito obrigado, professor. E bom Natal para vocês aí. Feliz Ano Novo. Tchau.